Jesus sempre fala no Pai. Eu vim em nome do meu Pai, eu vou fazer as coisas do meu Pai, terminada a minha tarefa, eu volto para o meu Pai. Frequentemente, Jesus está em sintonia com o Pai, e não só está, lógico, mas ele faz questão de dizer: que Pai é esse, gente? Só pode ser Deus, né? E é interessante que a sintonia entre Jesus e o Pai e Deus é justamente para nós prestarmos atenção. Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer, a pergunta nada, a afirmação. Se Jesus, que é Jesus, não faz nada sem o Pai, se Jesus, que é Jesus, está em constante oração, se Jesus, que é Jesus, qualquer coisa é Pai, 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 imagine nós. Imagine nós. Não é? Lógico. E tanto é que perguntaram: Senhor, o Senhor fala tanto de oração, de oração, de oração, porque Jesus fala, né, tal, naquele tempo lá, a importância da oração. E aí ele falava tanto em oração que perguntaram para ele: Senhor, o Senhor fala tanto de oração? A oração é tão importante? Será que a gente está sabendo orar? Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou, né? Que oração é essa que Jesus nos ensinou? A famosa oração, o Pai Nosso. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Então perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E ele: tá bom, vou ensinar. Deveis orar assim: Pai nosso que estais... De novo, Pai. Ou seja, a primeira coisa é invocar o Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, a proposta para a reflexão desta noite de hoje é justamente esse Pai, ou seja, Deus, ou seja, a providência divina. Então, a todos eu dou meu cordial boa noite. Muito mais que boa noite, eu convido vocês para uma festa. A festa interna, a festa mental, a festa psíquica. Uma festa para a gente conhecer realmente, ou pelo menos se tocar, ou pelo menos criar dentro de nós uma curiosidade sagrada que nos faz questionar sobre a providência divina. Ou seja, sobre Deus, a mesma coisa, providência divina. Ah, porque Deus existe? Ah, sim. Você acredita em Deus? Ah, acredito. Mas é um... Ah, vai dar certo, né? É. Tem gente que fala: e aí, você vai passar no concurso? Você vai arrumar emprego? Ah, se Deus quiser, eu vou. Nossa Senhora. Só se for noutra encarnação, que com esse ânimo, não é? Ah, você acredita em Deus? Você acredita que as coisas vão dar certo? Você acredita que Deus vai ajudar, vai te ajudar? Acredito. Nem Deus acredita nessa pessoa. Será que Deus é? Ah, não, mas eu não vejo Deus. Eu não sei onde é que está Deus. Gente, realmente, querer entender Deus, opa, às vezes você não entende no celular que você compra. Tem muita gente que não entende. Gente, como é que é esse negócio de carro elétrico? Será que na hora de lavar o carro dá choque? Será que... Será que... Né? Pouca gente conhece sobre carro elétrico. E né, é tanta modernidade, é tanta coisa, tanta palavra nova, que você fica: não vou perguntar não, que eu morro de vergonha de perguntar. Agora imagina Deus. Pelo menos as coisas novas, tecnologia daqui, tecnologia ali, carro elétrico, não sei mais o quê. Pelo menos é o homem que está fazendo. E tem explicação na física, na química, na biologia e tal. Eu estava assistindo estava no Centro Espírita Seara dos Pobres, e uma moça estava explicando sobre a lei de conservação, e aí ela falou uma coisa interessante: o microplástico. O que é isso? O plástico já é microplástico. Que tá... Eu falei: tá bom, depois eu vejo o que é isso. Então é muita novidade. Mas tudo bem, mas se você procurar, tem, ainda mais agora com o Google, IA, não é? Não, você vai procurar microplástico. Sai na hora a resposta. Mas, gente, quando se fala de Deus... Quando a gente era criancinha, era fácil.
Mamãe, o que é Deus? Papai, o que é Deus? É um velhinho que mora no céu. Acabou. É um velhinho de barba branca que mora no céu. Acabou. Sabe por quê? E o menininho se contentava. Sabe por que que a mamãe e o papai falavam isso no passado? Porque ela mesma, a mamãe e o papai, ouviu isso quando eles eram crianças. Era o que tinha, gente. Era o que tinha. E muita gente, se você perguntar, não, Deus hoje. Não, Deus é. Tem religiões que elas estão plantadas no Velho Testamento ainda. Ah, mas a gente está falando de evolução, evolução. As religiões evoluem, é lógico, é. Tem religião que ela está plantada no Velho Testamento. Ah, porque Moisés, eu sigo isso porque Moisés falou. Pô, mano, tá no tempo de Moisés. Eu tô. Não está escrito assim. Ah, não, mas veja bem, depois. Você sabe que isso aí está no Velho Testamento, né? É. Mas você sabe que existe um Novo Testamento? Depois de Jesus ainda veio o Espiritismo. Não, 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 não. Está escrito aqui, e eu sigo isso aqui, eu sigo a Bíblia. Sim, mas o Jesus fala, conhecereis a verdade libertará. Não, 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 não. Existe sim. E você não pode nem conversar, porque a pessoa está ali. E está certa. Está certa. É aquilo que ela acredita. Porque, gente, nós, seres humanos, a gente só acredita naquilo que a gente compreende. Tem gente que não acredita que o homem foi na Lua. Olha assim, não. Naquele queijo lá em cima? Não, não. E a gente tem que respeitar. Não, não acredito como foi na Lua. Não, acredito. Não acredito. Então, gente, Deus. É fácil compreender Deus? É possível compreender Deus? Não, não é possível. Por quê? Porque a criatura, nós somos criaturas de Deus. A criatura não tem como compreender Deus. Nós não temos a mínima condição de compreender Deus. Ué, mas que pai é esse que o filho não compreende? Calma, a gente não compreende ainda. No patamar evolutivo que a gente está, a Terra é o quê? A Terra é um mundo de provas e expiações. A Terra mal começou a engatear na escalada evolutiva infinita. Olha as coisas que acontecem na Terra. Mas existem mundos melhores que a Terra? É só estudar o Evangelho segundo o Espiritismo que vocês vão ver que tem mundos primitivos. Existe depois, um pouco, muito evoluído, o mundo de provas e expiações, aonde a Terra é um deles. Existe mundo depois de, quando a gente tirar a nota 10 em todas as disciplinas da Terra. Quais a disciplina da Terra? 3. Humildade, caridade, né? Então, essas disciplinas, humildade, caridade. Então, quando você sair da Terra, quando você, pronto, eu fui aprovado, não preciso mais voltar para a Terra, agora eu já posso passar para os mundos de regeneração. Oba, está bem melhor. Existe o mal ainda no mundo de regeneração? Ainda existe, não é 100% não. Depois tem os mundos felizes. Depois tem o mundo perfeito. E assim vai. Como é que nós aqui, no jardim da infância da humanidade, vai entender Deus? Quer dizer que não tem condições de entender Deus? Gente, compreender Deus não. Mas, sempre tem um mas, né? Mas o Espiritismo nos fala dos atributos de Deus. Atributos de Deus. O que é atributo? É as qualidades. Aí já está bom. Isso aí está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Então, quando você passa a compreender os atributos de Deus, aí você. Só os atributos está maravilhoso. Eu nem preciso de. E tá bom, é isso mesmo. Vamos lá, aos atributos de Deus, pelo menos alguns. Deus é único. Único. Não existe Deus do bem, Deus do mal. Não. Deus é único. Um dos atributos. Deus é eterno. Gente, quando vocês vão no dicionário, eterno, aquilo que segue a eternidade, né? Eterno, lá no dicionário da língua portuguesa, ou seja, coisa dos homens. Eterno é aquilo que vai embora na eternidade. Só que para a ciência espírita, eterno é outra coisa. Eterno é aquilo que não tem fim e não teve começo, início. Aí já começa
Como é que eu vou entender Deus? Deus não teve início? Não, não teve. Mas como é que uma coisa pode? Não tem. Deus não teve início e não tem fim. Deus é Deus. Deus é eterno. Deus é único. Deus é imaterial. Isso aqui você pega. Isso aqui você pega. Isso aqui você pega. Deus você não pega. Ele é imaterial. Olha esse outro atributo. Deus é imutável. O que significa isso? Não muda nunca. Ele não. Olha, agora vamos juntar os atributos. É eterno, não teve início, não tem fim. É imutável, não muda, não muda. É imaterial. Deus é onipresente em todo lugar que você possa imaginar na Terra, fora da Terra, Júpiter, Plutão, Saturno, naqueles planetas e satélites, aonde o seu pensamento chegar, Deus está. 24 horas por dia, Deus está. Deus, ele é onipresente, ele está presente a todo momento, em todo lugar. Deus é onipotente, Deus pode tudo. Deus pode mandar uma pandemia no planeta inteirinho. Inteirinho. Pode ser países milionários, países ricos, pode ser países paupérrimos, pandemia para todo mundo. E Deus também pode, chega de pandemia, acabou, volta todo mundo para trabalhar e ver se aprendeu a lição. Deus é Deus, ele pode tudo, pode tudo, pode tudo. Quantos de vocês não sabem? Nossa, fulano tá isso, os médicos falaram, olha, não tem mais jeito, e a pessoa sarou e voltou. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Nos atributos de... Nossa, Deus é tudo isso? É. E o atributo mais importante de Deus, esse para nós é maravilhoso. Deus é soberanamente... O que é soberano? Máximo do máximo do máximo do máximo. Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, tem muita gente que está preso agora, privado da sua liberdade, mas é inocente. Ou não soube explicar, ou foi envolvido por uma trama, ou o advogado não soube fazer a coisa. Tem gente. Ou será que todo mundo, não é? Tem. É lógico que a grande maioria, eu estou falando que existe. Interessante, né? E Deus está sabendo que tá. E como é que é Deus sabendo que a pessoa está inocente e está presa? Aí a gente começa a questionar. Mas se Deus está presente em tudo, se Deus pode tudo, então Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é onipresente, onisciente. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo, ou seja, sabe de tudo. Sabe tudo que está acontecendo com cada um de nós. Só que Deus é muito mais do que isso. Deus nos conhece de todas as nossas encarnações. Às vezes a gente já foi escravo numa outra encarnação. Às vezes a gente já foi senhor de escravo, já matou escravo, muitos escravos. Às vezes a gente foi milionário numa encarnação. Às vezes a gente morreu de fome numa outra encarnação. Porque nós já tivemos muitas encarnações, gente. Muitas encarnações. Às vezes, meu Deus do céu, meu aluguel vive atrasado. Às vezes, numa encarnação passada, você foi milionário. Entende? Uma encarnação é um capítulo na novela infinita da nossa vida. Então, Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. Só que Jesus chega e fala assim, isso aí está em João capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses, cada um de nós somos deuses. Pô, como assim? Eu não consigo dinheiro, eu não adivinho os números da Mega, eu não consigo isso, um parente que eu dou conselho, eu não consigo nada, eu não consigo a minha saúde, eu não consigo isso, como é que eu sou Deus? Mas é lógico que dentro desse limite, nós somos, o que é Deus? Deus é uma liderança, mas nós somos liderança.
Vocês querem ver? Tem dois tipos de liderança que nós somos. Uma material e uma emocional. Nós somos Deus. Olha só. Quantas células nós temos, mais ou menos? Será que é milhões? Será que é centenas? Não é, não. Será que é milhões de células? Será? Também não é, não, gente. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai ver que a gente não tem milhões de células. Então, temos bilhões de células. Será que o nosso corpo tem bilhões de células? Não. O Espiritismo mostra, afirma que nós temos trilhões de células. Trilhões, são acho que 12 zeros. Trilhões de células. E aí, quando você tem, lembra do vizinho com raiva, cada uma destas células recebe uma gota de veneno. Olha lá o meu vizinho, desde aquela energia já foi para um. Então você se contaminou. Quando você faz uma oração, cada uma das suas trilhões de células recebe uma gota de paz, de equilíbrio e serenidade. Quando você ouve uma dessas músicas dos nossos irmãos que acabou de tocar, e você só ouve, deixa a música, deixa a energia que ele está transmitindo penetrar na gente, cada uma das nossas células está recebendo essa vibração positiva. Por outro lado também, repetindo, todo pensamento negativo, de rancor, de raiva, de vingança, cada uma das suas células imediatamente recebe uma gota de veneno. Gente, agora o que significa você morar numa casa, que o nosso corpo é a nossa casa, né? O que significa morar num corpo que tem trilhões de gotas de veneno? Vai dar certo estranho? Por isso que todas as doenças do corpo têm as raízes na alma. Pensamento ou leva para o abismo ou leva para o céu. Por isso que Jesus fala, não se pode servir a Deus e a mamão. Entende? Então eu estou dando um exemplo para vocês que nós somos deuses. Realmente a gente comanda 300 trilhões, né? Isso é uma liderança que nem Deus. Mas a gente também pode fazer um teste. Às vezes a pessoa, ela está cozinhando e ali o fogão dela tem 6 bocas. Uma tem arroz, feijão, outra tem carne, outra tem verdura. E ela simplesmente ainda está ouvindo o rádio, ainda está ouvindo a música ali. Ainda está ouvindo. E ela comandando ali. 6 funções. E ainda ouvindo a música. Nossa, que música gostosa. Automático. Pô, mas será que a pessoa pode fazer 6 coisas ao mesmo tempo, gente? Nesse exemplo que eu dou? É lógico, não, a pessoa vai, E aí, mamãe, quanto que é 4 vezes 5? É tanto, meu filho. Ele já responde. Ou às vezes toca o interfone, olha, se for fulano, fala, pronto, meu Deus e tal. Se essa nossa irmã aqui oferecer algo para mim, eu estou conversando com vocês, e ela pega um copo, ele deve estar com sede, deixa eu oferecer. Ela oferece durante a palestra. E ao mesmo tempo, bom, estou dando um exemplo, estou criando um exemplo. Ao mesmo tempo, uma criança vem aqui e vai subir naquele banco. E eu conversando aqui, falando. E também, ao mesmo tempo, eu esqueço, oh meu Deus, esqueci de desligar o celular. Ao mesmo tempo, o celular tocou, ela ofereceu uma água e a criancinha quase caiu. Então, o que vai acontecer? Eu conversando com vocês naturalmente, pego o copo dela, ainda dou uma piscadinha, conversando com vocês, seguro a criança e desligo o celular. Não é? Naturalmente. Quando você está dirigindo um carro, não é isso que acontece? Retrovisor daqui, retrovisor dali, e tal, combustível e tal, para onde eu vou, como é que está o trânsito lá na frente. Gente, se a gente é assim, se a gente tem essa capacidade de irradiar, imagina Deus. Imagina Deus. Imagina Deus. É muito interessante. Quando você está no avião, o avião está paradinho, enquanto o pessoal lá confere os bancos e tal, você já sentou, está lá na janela, olhando lá, né? O pessoal checando as turbinas, e você olhando lá para baixo. Aí, às vezes você vê uma formiguinha. E eu sei aqui no avião, nossa, uma formiguinha ali. Daí a pouco, todo mundo, portas em automático, o avião começa a subir. Aí você vê o aeroporto de cima, pequenininho, já nem vê o aeroporto mais. Daí a pouco, aquele bairro que é o aeroporto já fica pequenininho. Daqui a pouco, o bairro inteiro fica pequenininho, os outros bairros também. E o avião vai subindo, você só olhando, daqui a pouco a cidade pequenininha. Daqui a pouco tudo fica pequenininho. Em resumo, gente, quando você sobe, você tem uma visão completa.
total, cosmopolita. A gente. Agora imagina Deus. Imagina Deus. Então, tudo está mergulhado no fluido divino. Tudo que vocês imaginam. Perguntaram certa vez, né, uma pessoa que estudou, ela aprendeu tudo sobre a matéria, tudo sobre o mundo. Aprendeu sobre biologia, química, física, matemática. E aí ela, bom, agora já sei tudo. Só falta saber o que é Deus. E disseram que tinha um sábio, muito sábio. E aí ele chegou para o sábio. Sábio, eu sou muito inteligente. Se você me perguntar de biologia, química, do mundo, eu sei. A única coisa que eu não sei, sábio, é onde está Deus. E se você é um sábio, me diga, onde está Deus? E o sábio respondeu para ele, eu só respondo onde está Deus se você responder para mim onde ele não está. Se você conseguir, eu quero. O que vocês acham? Aonde ele não está. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Espiritismo oferece material, para a gente pesquisar, investigar, questionar. E realmente isso é importante. Isso é importante porque você precisa de confiar em Deus. Você não vai vê-lo e não precisa de vê-lo. E tem coisas que é só com Deus. Não adianta você. Tem coisas que não vai ser resolvidas nessa atual encarnação, nem na outra. Porque ela começou 5 encarnações passadas. E encarnação não é nada mais do que capítulos. E você precisa de compreender Deus. Nossa, quer dizer que é castigo? O que é isso? Se a gente acabou de falar de atributos de Deus, um dos atributos de Deus, por acaso, é Deus castiga. Tem cabimento? João definiu Deus de uma forma fantástica. Deus é amor. Quem ama não castiga. Quem ama, educa. E vocês têm casos assim, gente? Vocês já ouviram outros casos, e a gente vai até tocar em alguns casos aqui, porque vale a pena, porque chega a hora que Deus está vendo isso. Deus viu o que aconteceu comigo. Deus sabe que eu sou inocente. Por que isso aconteceu comigo? Deus existe. Ele está vendo tudo. E o pior, como é que ele permitiu isso? Ele está de brincadeira? Como diz, né? Os jovens, está de brincadeira comigo. Né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, na nossa vida, na vida dos outros, a gente vê coisas assim impressionantes. Impressionante que você para, alguma coisa tem. Então, pode chamar de Deus de Pai, mas a providência divina, quando a gente fala de providência divina, é justamente para essa primeira palavra, providência. 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 Faz a sua parte, que a providência divina, ela está providenciando. Faz a sua parte. Vigiar e orar, e é o que Jesus fala frequentemente. Faz a sua parte, que o resto é isso que a gente tem. Mas não é só o bonito, né? Isso é bacana. Não, é compreender e praticar. Que vai acontecer. Vocês lembram daquele caso de uma mulher, está no Evangelho. Tinha uma mulher que tinha um sangramento. 12 anos com essa doença. Além da doença ser terrível, essa doença tinha um problema social muito grande, porque a mulher com aquela doença, ela tinha que... Ninguém podia tocar nela, não podia encostar nela, era uma doença assim, quase que fosse... É uma maldição. Além da pessoa estar com essa doença, ainda tinha isso. E essa pessoa, essa mulher, Jesus de vez em quando passava para lá, passava para cá, e Jesus cada vez mais conhecido. Só que toda vez que Jesus passava por um lugar, ele estava cercado por uma multidão de gente pedindo isso, acompanhando isso e tal. E essa mulher, ela pensou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu estarei curada. É difícil, mas eu vou tocar nas vestes de Jesus. E essa mulher foi chegando e se misturou na multidão, caiu rolando, poeira, pedra e tudo, e foi afastando, até que ela tocou nas vestes de Jesus. Vocês conhecem esse caso? Gente, todo caso, a gente fala de caso, né? Porque é um estudo de caso mesmo.
Todo caso, todo acontecimento, toda parábola precisa de muita reflexão. E outra coisa, toda vez que você... Nossa Senhora, eu já li essa parábola de Jesus 1000 vezes. Se você ler, estudar ela pela 1001ª, é uma outra parábola, que te dá uma ideia muito maior. Essa mulher tocou nas vestes de Jesus, só isso. E automaticamente ficou curada. Agora, olha uma curiosidade. Ela não pediu, Deus, me cura, faz um milagre em mim. Não. Ela não chegou para Jesus, né, e gritou, Jesus, como, né, como o cego chegou e tal, e tal. Jesus, me cura, eu estou com uma doença de há 12 anos. Não, não. Ela pediu para quem que tinha uma autoridade muito grande? A mãe de Jesus. Já pensou se essa mulher pede para a mãe de Jesus um favor? Ela pediu? Também não. Ela falou para ela, gente. Olha o magnetismo. Olha o que essa mulher fez com a providência divina. A energia de atração. Aí o que aconteceu? Ela tocou nas vestes de Jesus. Nesse exato momento, o que Jesus fala? Para tudo. O que foi, Jesus? O que aconteceu? Seu celular caiu? Vamos procurar agora. Será que eles falaram isso? O que foi, Jesus? O que foi? Para tudo, para tudo. Ih, ó, né? Jesus, caiu o seu celular? Vamos procurar agora. Não falou isso, não. Para tudo, para tudo. O que foi, Jesus? Quem me tocou? Ah, JC, você está de brincadeira. JC, o pessoal tinha esse, né? Jesus Cristo, né? Como se fosse os jovens. JC, você está de brincadeira, né? Tá todo mundo quase te matando aqui, pegando a perna. Quem me tocou? Isso aí é fantástica, gente, essa parábola. E Jesus, não. Alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti que de mim saiu muito o quê? Energia. Em algumas traduções está a palavra virtude. Energia. Agora é muito curioso, gente. Pensa, gente. Gente, Jesus tinha uma energia de uma pilha 2A? Será que a energia de Jesus era de uma bateria de celular? Imagina a energia de Jesus. Vocês imaginam um negócio desse? Não é? Jesus era uma usina, gente. Jesus é uma usina de energia. Usina. A hora que ele quisesse, ele multiplicava pães, ele curava cego, ele pegava a energia da providência. Eu faço, sabe? Entendeu? Olha só a energia. Agora, olha o tanto dessa energia que essa mulher pegou para ele sentir. Houve uma descarga de energia. Ela pegou. Devido a quê? A sua força, a sua confiança, a sua determinação. Eu quero, vou conseguir. E Jesus sentiu aquela descarga de energia. Quase que o disjuntor de Jesus cai. Gente, mas isso existiu mesmo? O que vocês acham? O que vocês acham? Aí a gente pergunta, existe ou não a providência divina? Porque ela falou para ela. Ela falou para ela. Então ela moveu uma energia que a gente não tem ideia. Eu não tenho ideia. A gente visita o hospital, né? Hospitais, na verdade. E certa vez uma pessoa contou um caso impressionante. A gente se apresenta, né? E falamos que é dependendo do hospital e tal, a gente fala que é da capelania, somos um grupo religioso e tal, se importa da gente fazer uma prece, né, para o paciente, como é que tá, a gente faz aquele, né? E aí você tem alguma religião, que às vezes você tem uma religião, você faz pra gente, a gente só quer ajudar, né? Aí a pessoa, qualquer religião, eu entendo e respeito. Qualquer religião, eu entendo e respeito, estudo, compreendo. Eu fui mas você entende assim de religião porque você gosta de estudar? Não, é a vida. Eu já tive coisas na minha vida que... Aí ela contou que era criança, e então ela já viu muitas coisas na igreja católica, muitas coisas na igreja evangélica, conhece o espiritismo. Ela falou o seguinte, história fantástica. Essas visitas são histórias fantásticas.
Essa pessoa disse o seguinte, que ela era acompanhante do marido. Ela disse o seguinte, quando eu era criança, minha mãe era católica, mas era extremamente católica. A minha mãe ia na missa todo dia e confessava e comungava todo dia. Era católica mesmo. A minha mãe, em toda sexta-feira santa, ela passava a sexta-feira santa todinha em jejum. Então era aquela, para nós ali, uma santa. E o meu pai era bêbado. Era alcoólatra. Eu já conheci, desde criança, que eu me entendo por criança, meu pai era alcoólatra. E o que tinha minha mãe de religiosa católica fervorosa, tinha meu pai que era chegado na... Então, era duas coisas, né? E só que eles moravam ao lado de uma igreja evangélica. E aí, algumas vezes, o culto lá era alto, o pastor falava e empolgava, né? Tal. E aí, um dia, eu já estava acostumado com isso, então era coisa da infância dela. A mãe, muito religiosa, aquela igreja do lado da casa deles lá, e o pai, toda hora, sempre bêbado, sempre bêbado. Um dia, o pai, bêbado que nem um gambá, bate na mesa lá na casa, na cozinha, e fala assim, eu vou dar uma surra nesse pastor, que nunca mais vai ter barulho aqui. Aí a mulher fica, mas esposa, não vai não. E eu vou, e saiu. E aí a filha, né, a filha, e tenta segurar ele, não, eu vou. E a igreja estava fechada. E vai a mãe tentando segurar a filha também, que era, né? E quando ele empurra, assim, as portas da igreja evangélica, do templo, automaticamente ele ajoelha e fica assim. E estava acontecendo o culto. E a esposa, e aí, o que aconteceu? E tal, o que aconteceu? Né? Parou. O homem ficou lá parado, o culto todo. O culto inteiro. O pastor não falou nada e tudo, porque achou que não estava lá parado na porta e tal. E quando acabou o culto, o pastor chegou perto dele. Meu irmão, com certeza você já alcançou a graça, em nome de Jesus, que você veio aqui. E o homem lá assim, tá faltando alguma coisa para você, meu irmão? Sim. O quê? A Bíblia. E o pastor estava segurando a Bíblia dele. Então toma a minha Bíblia. E ele pegou. E nisso a mulher foi embora. Ele não, deixa ele conversar, vamos embora. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa, para a esposa e para a filha, a partir de hoje, o meu bar é esse templo evangélico. E a minha pinga é essa Bíblia. E passou a estudar o Evangelho. Estudar a Bíblia, estudar. E passou ali a frequentar. E chegou a ser pastor. E ele tinha 50 anos. Ele tinha bebido dos 25 aos 50. Metade da vida bebendo. Parecendo Caflex, né? 50% álcool, 50% gasolina. Mas no caso foi 100% álcool mesmo. Ele era flex. 50 anos. Aconteceu isso. E ele foi evangelho, ajudando aqui, e passou a levar a Bíblia, o conhecimento da Bíblia, em todas aquelas cidades vizinhas, a pé, de bicicleta e a cavalo, até os 94 anos de idade. A pessoa que estava contando a história, e o mais engraçado, o mais curioso, é que o pastor, a vida levou, a gente seguiu a vida, né? Aí ela fala, o mais curioso de tudo isso é que o pastor nunca ficou sabendo que ele iria levar uma surra. Então, gente, olha aí, mas vem cá, mas ele não estava bêbado? Estava. Ele não ia batendo, passou. Só que ele entrou e pá. Cadê a pinga? Cadê a decisão de bater? Que vontade? Ele foi lá para mudar de vida? Não. Ele foi lá para bater, não passou. Ele foi lá para pedir a Deus para parar de beber? Não. Aquilo aí estava ótimo para ele. Ele não falou nada disso. Só que chegou lá e até os 94 anos. Será que Deus influenciou, gente? Será que Deus influenciou? Será que a providência divina estava ali?
Então, outros casos que se a gente ficasse a noite toda aqui, a gente viria. E vocês também têm casos, gente, mas será? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Só para finalizar, no dia 27 de outubro de 2011, tinha uma senhora diarista fazendo seu trabalho no 10º andar de um prédio, no centro de Florianópolis, 10º andar. E ao limpar uma vidraça, essa nossa irmãzinha despenca lá de cima, do 10º andar, bem no centro de Florianópolis. E o que vocês acham? 10º andar, 30 metros, né? Mais ou menos. Agora imagina um corpo mais ou menos de 60 quilos, né? Que velocidade que chega no chão? Deve ter assim, o IML deve ter pegado com a pá, né? Que não dá mais pegar assim, né? Não é? Não aconteceu nada disso. Ela caiu na árvore, gente. Ela caiu na árvore, não aconteceu nada. Quando o pessoal viu, chamaram o SAMU, chamaram o bombeiro, chamaram o Exército, Marinha, Aeronáutica. E a mulher tentando sair dos galhos lá e tal. Quando ela chegou, já tinha bombeiro, já tinha tudo e tal. Blá, blá. E aí o pessoal se deita aqui, para aqui, mexe aqui, não fala nada que a senhora está toda quebrada. Não, gente, para com isso. Se minha patroa souber que eu estou aqui, ela me mata. Caiu do 10º andar. Não, deixa eu trabalhar. E o corpo bombeiro, o SAMU, não. Pelo protocolo, a gente não pode deixar a senhora, né, sair sem o hospital. Então vamos. E foi embora para o hospital. Em resumo, aí no final de tudo, mesmo dia ainda. E aí? Quebrou quantos ossos? Cadê? O que os médicos falaram? O que a ressonância magnética? Os médicos não me deram nem um AS para tomar, fez 1000 exames. Fez 1000 exames. E aí o que deu? Não. Os médicos não me deram nem AS para tomar e nem AS infantil para o meu bebezinho. Estava grávida de 3 meses. Quem está achando que isso é verdade? Ou quem está achando que isso é mentira, melhor, né? Quem não está confiando muito? Sejam corajosos. Ô careca, eu não acredito nisso, não. Tem alguém aqui? Hã? Tá, então, se os espíritos, que às vezes os encarnados, todo mundo está acreditando em mim, né? Se tiver algum desencarnado que desconfia, vai no Diário Catarinense ou no Notícias dos Dias, coloca lá, mulher caiu 27 de outubro de 2011. Foi só assim, Correio Brasiliense, ou Correio Brasiliense não, Correio Brasiliense em Brasília, né? Diário Catarinense ou Notícias do Dia, mulher caiu do prédio, 27 de outubro de 2011, tá? Só para... Pergunto, gente, uma mulher que caiu do... Às vezes, gente, eu tropeço aqui, eu vou pegar um negocinho aqui, quando volto eu tropeço e bato a cabeça aqui nessa quina. Posso morrer? Gente, quantas mortes assim, ele foi... às vezes, a mulher é lindíssima, 25 anos, uma verdadeira miss, e vai fazer um procedimento estético banal, e morre com anestesia quase que local, gente. Às vezes, vocês estão entendendo? Já essa mulher caiu do 10º andar grávida. Será que essa mulher que caiu do 10º andar grávida, no centro de Florianópolis, será que Deus influenciou? O que vocês acham, gente? Olha a pergunta boba. Então, gente, isso são outros casos, tá? Então, o que importa, gente, o que importa mesmo é a gente pedir a nosso Jesus. Senhor Jesus, me ajude a crer mais. Me ajude a entender mais como é que funciona isso. Por que está acontecendo isso? Não, mas é isso que a gente precisa. Porque quando você entende que a providência divina existe, sempre existiu, Deus é eterno, soberanamente justo e bom, eu não estou sozinho, nunca estive, nunca estarei, você, Senhor Jesus, para que está acontecendo isso comigo? Porque tudo tem um propósito. Senhor Jesus, me ajude a agradecer, mesmo as coisas ruins, porque tem um propósito. Senhor Jesus, me ajude a compreender para que isso está acontecendo comigo. Senhor Jesus, me ajude a conscientizar que eu não posso ser salvador da pátria, nem de mim,
Tem coisas que eu não consigo. O meu poder não é nada, a minha vontade não é tudo. Nem de mim. Imagina eu querer salvar a vida do meu cunhado, eu querer resolver a vida do meu marido, eu querer interferir na vida do meu filho. É lógico, o papai e a mamãe vai interferir em termos de educação, mas decidir por ele, não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a providência divina está providenciando tudo na vida de cada um. Nosso pai, nosso filho, nosso neto, nosso vizinho. O que a gente, com relação aos filhos, netos, o que a gente tem que fazer, oração e exemplo. O resto é com Deus. O resto é com Deus. E confiar. Porque no fundo, ele não é filho nosso, é filho de Deus. Ele, hoje, nessa atual encarnação, ele é nosso filho. Nessa atual encarnação, ele é meu neto. Só que eternamente ele é filho de Deus. E é isso que precisa. É isso que precisa. Essa confiança absoluta. Confiança absoluta. E quando a gente compreende isso, aí a gente cai a ficha. Então o negócio é o seguinte: é 50% de autoconfiança, 50% de autoconfiança, e os outros 50% é fé em Deus. Faz a sua parte. Seja honesto, tenha um caráter inatacável, por mais que até parente não faz isso não, boba, ninguém faz isso. Passa ele para trás, não faz isso não, vai que você é bobo, não, ele não viu que foi você não, deixa para lá. Caráter inatacável. Disciplina. 50% de autoconfiança e 50% de fé. Muita paz, muita luz. E preparem-se porque a felicidade nem começou.